Olá, queridos irmãos amados da Igreja Batista da Freguesia, amigos também que nos assistem aqui, pastor Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Nós vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para nós, para que Ele traga uma palavra que nos seja proveitosa. Nós, nas quartas-feiras, no Oração e Ação, estamos estudando o Evangelho de João. Hoje vamos começar o capítulo 8. Vamos estudar o capítulo 8 de João, versículos 1 até o versículo 11. Lembre-se que nós estamos transmitindo Oração e Ação de terça a sexta, às 19h30. No domingo de manhã transmitimos o culto matinal às 10h30 e o culto em família às 19h30. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paciência conosco, pela Tua misericórdia. O Senhor é bom e nós Te agradecemos por tudo isso. Pedimos, Senhor, que o Senhor agora nos abençoe na compreensão deste texto que vamos ler, Pai. O Senhor sabe que nós somos pequenos para compreender e conseguir retirar toda a sabedoria, toda a mensagem que existe nos textos. Precisamos, Senhor, do discernimento do Espírito Santo sobre nós. Eu te peço, eu me coloco, Senhor, no meu lugar de muito pequeno, diante da grandeza da Tua palavra, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Pegue seu smartphone, se você não está com a sua Bíblia em papel aí. Apenas para constar, a tradução que eu estou usando é a revista e atualizada João Ferreira de Almeida. Estou usando a Bíblia Chat, ok? João 8, de 1 a 11. E o texto vai nos dizer o seguinte: primeira coisa, o versículo que antecede o capítulo 8, o último versículo do capítulo 7, versículo 53, na realidade faz parte desta história. Há aí um certo equívoco, claro que não no texto, mas o equívoco na divisão, e essa última frase, que é a frase que está no versículo 53 do capítulo 7, deveria estar unida ao versículo 1 do capítulo 8. Então nós vamos, na realidade, começar lendo capítulo 7, 53, e aí dando continuidade. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que a acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno.
vai e não peques mais. Esse texto, bastante conhecido para muitos estudiosos da Bíblia, para muitos teólogos, esse texto deveria estar localizado em outro ponto deste evangelho, ou talvez do evangelho de Lucas. Encontram uma certa dificuldade da presença desse texto neste lugar. Não no sentido de questionar a sua autenticidade ou validade, mas apenas a colocação no meio do texto. Mas agora eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. Primeira coisa, logo no início, nós vemos que as pessoas foram para suas casas. O versículo 53 do capítulo 7 deixa isso. E cada um foi para sua casa. Mas Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras. Há uma visão bastante clara de que Jesus, naqueles tempos finais do seu ministério, ele passava muitas noites em claro orando. Ele ia muitas vezes para o Monte das Oliveiras. Isso significava uma subida, e ele, dali de cima do Monte das Oliveiras, ele podia vislumbrar a cidade de Jerusalém, o templo, e ali ele orava, passava noites inteiras orando. E isso deve ser algo muito inspirador para nós. Que nós tivéssemos mais tempo de oração, que nós tivéssemos mais tempo para contemplar a criação de Deus, a vontade de Deus. Nós estamos numa sociedade muito depressinha, em que a oração passa a ser apenas um cumprimento rápido de um ritual, muitas vezes mais para aliviar a nossa consciência do que para falar com Deus. Jesus passava noites inteiras orando. Isso aqui deixa bem claro. Ele foi ao Monte das Oliveiras, ele orou aquela noite, e o texto diz que de madrugada, ou seja, ele havia passado a noite. De madrugada ele volta para Jerusalém, volta para o templo. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele assentado. Os escribas e fariseus, versículo 3, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Uma pergunta imediata vem à nossa mente. Trouxeram a mulher à frente de Jesus, e onde estava o homem? Que eu saiba, adultério não pode ser cometido sozinho. Há que haver uma segunda pessoa. Onde está o homem que cometia adultério com ela? Será que ele correu mais? Será que eles foram extremamente machistas? A verdade é que só trouxeram a mulher. E o versículo 4 diz que disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que nos dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Interessante observar várias das situações. Muito provavelmente, se aquela mulher foi pega em adultério, aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas, já tinham alguma informação de que aquilo iria acontecer. Eles pegaram em flagrante. Provavelmente souberam antes. E se souberam antes, podiam ter evitado que aquilo acontecesse. Aqueles líderes religiosos, se fossem tão bons assim, chamariam aquela jovem, e talvez aquele jovem, e repreenderiam antes que acontecesse, se esse fosse o real intento deles. Mas provavelmente eles queriam realmente pegá-la em flagrante adultério, porque a intenção era condenar Jesus. Jesus ficou na seguinte situação. Se Jesus dissesse não apedrejem, eles diriam: olha lá, Jesus está indo contra a lei de Moisés. Ele
é um infiel. Se Jesus dissesse sim, apedrejem, eles diriam, ah lá, ele está indo contra a lei romana, porque só os romanos, que eram aqueles que dominavam aquela região, tinham o direito de executar pena de morte. E ele então seria acusado diante da lei romana. Jesus ficou numa encruzilhada. Se eu me puser de uma forma, estarei contra a lei de Moisés, para perder o respeito dos judeus. Se eu disser que deve ser apedrejada, me colocarei contra a lei romana e estarei exposto às penas da lei romana. E ainda, se Jesus dissesse que era para não apedrejar, estaria sendo posto contra os mais conservadores judeus. Se dissesse que deveria ser apedrejada, estaria sendo posto contra os mais liberais, os mais misericordiosos entre os judeus. Então, Jesus foi posto naquela situação. Provavelmente, aquela jovem, e ali nós estamos vivenciando o fim da festa das cabanas, uma das grandes festas judaicas, e aquelas festas eram regadas a muito vinho, eram regadas a muitas comidas, muita bebida. Talvez aqueles jovens estivessem fora do seu juízo naquele momento. Outra coisa interessante observar, e eu queria chamar a atenção de vocês, é o fato de que naqueles tempos nós temos notícia de que o adultério, tanto masculino quanto feminino, eram muito comuns. Eram muito comuns. Havia uma perda muito grande da conduta moral naquele povo e naquele tempo. É interessante, eu vou convidar você, não vou ler agora porque é um texto longo, mas depois anote aí, abra a sua Bíblia e leia Números 5, de 11 a 31. Números 5, de 11 a 31. Era um pecado tão comum que havia uma indicação, um protocolo para atender aos maridos ciumentos. Um protocolo para tirar a prova se a mulher era ou não fiel, se ela era ou não adúltera. Era o protocolo das águas do ciúme. A mulher deveria, se houvesse ciúme do marido, uma suspeição, ela deveria ser levada ao sacerdote, e o sacerdote cumpriria todo um determinado ritual, e ela seria dada a essa mulher umas águas amargas para beber. Se ela se sentisse bem com aquelas águas amargas, então a suspeição era anulada. Mas se ela sentisse dores no ventre e mancasse quando saísse dali, então ela seria adúltera e sofreria as penas da lei. Havia até um protocolo das águas do ciúme. Estranho, né? Outra coisa interessante observar aqui é o fato de que o versículo 5 sugere que aquela mulher pega em adultério fosse apedrejada. O apedrejamento não era para mulheres casadas adúlteras. O apedrejamento era para mulheres prometidas adúlteras. Ela provavelmente era bem jovenzinha. Talvez fosse uma noiva já prometida a um futuro marido. E aí eles consideravam um compromisso sólido mesmo. Ela deveria ser bem jovem. Por isso a indicação do apedrejamento. As mulheres casadas que fossem pegas em adultério morreriam normalmente por estrangulamento. Então ali está aquela figura daquela jovenzinha que talvez tenha bebido demais, talvez tenha ficado sem muito juízo de si mesma. Esses adolescentes às vezes estão tão cheios de hormônios. E aí aquela mulher naquela festa das cabanas em que as pessoas montavam cabanas nos terraços, nas ruas, e durante uma semana dormiam naquelas cabaninhas, talvez tenha encontrado uma facilidade e pecou.
e errou. E foi pega em adultério. E ali está sendo levada, mas lembrar bem que a intenção era matar Jesus. Muito bem, o que acontece, acontece no versículo 6, isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Havia uma orientação dentro da lei judaica. Deuteronômio 17, no versículo 7, indica que é a principal testemunha quem deve atirar a primeira pedra. E aí os demais atirariam a pedra. Ou também é que nós pensamos sempre nessa questão do apedrejamento, mas o mais comum da pena de morte por apedrejamento entre os judeus, na história judaica, era que a pessoa fosse levada para uma plataforma alta, acima de 3, 4 metros de altura, e com as mãos amarradas fosse jogada lá de cima. E quando ela era jogada, normalmente ela batia no chão, ou já morria, ou ficava desacordada, e alguém pegava uma grande pedra e jogava sobre ela para se certificar da morte. Essa era a forma mais comum. Mas ali estavam eles. Primeira coisa, a gente fica pensando, o que será que Jesus escreveu na terra? Enquanto aqueles homens em pé, em volta dele e daquela mulher, vociferavam, bufavam, pedindo a morte da mulher. O que terá escrito Jesus? Interessante observar que essa é a única situação em que nós vemos Jesus escrevendo. É a única situação. Alguns conjecturam a possibilidade de Jesus estar escrevendo no chão pecados daqueles escribas e fariseus. Escrevendo ali, olha, o fariseu tal cometeu adultério também, dia tal, hora tal. Talvez eles tenham visto ali os seus próprios pecados na escrita de Jesus. Apenas conjectura. Mas lembrar também que se Jesus apontasse um pecado grave de um daqueles fariseus ou de um daqueles escribas, ele mesmo, Jesus, já seria uma testemunha. Bastava que mais uma pessoa entre o povo dissesse: eu também sei, eu vi. Com 2 testemunhas, um indivíduo judeu poderia ser condenado. Eles começaram a pensar sobre as suas culpas, sobre os seus erros, sobre os seus próprios pecados. E aí aconteceu algo muito interessante. Versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Interessante essa saída, um por um. Ali, certamente, era uma forma de amenizar a vergonha da sua consciência, a vergonha de admitir que eles certamente tinham pecados tão graves quanto os dela. A literatura antiga, muitas vezes, mostra e fala de escribas e de fariseus que mantinham situações de grave adultério. Isso não é uma novidade histórica. E o texto mostra que aqueles homens foram saindo um a um, largando as suas pedras, até que no versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Primeira coisa é a gente tirar de mente a ideia de que o pecado não tem consequências. O pecado tem
consequências. Não quer dizer que aquela mulher agora saiu livre naquela sociedade, tranquila, sem nenhuma mancha na sua vida. Certamente teve muitas manchas. Aquele casamento dela certamente estava acabado. A sua respeitabilidade diante daquela sociedade estava mortalmente atingida. Ela possivelmente foi discriminada, talvez ela tenha sido ferida em algum momento, talvez ela tenha mudado o curso da sua vida, mas algo fundamental aconteceu. Ela não perdeu as suas chances de esperança da sua vida eterna, porque ela esteve com Jesus. Jesus havia perdoado seus pecados, não minimizado a importância dos seus pecados, não, mas havia perdoado os seus pecados, justificado aquela mulher. Jesus deixou claro ali o valor e a importância do arrependimento. Às vezes nós somos julgadores muito cruéis, muito duros, não dando ao outro a possibilidade, não dando ao outro o direito do arrependimento. E Jesus deixou isso muito claro, o valor do arrependimento. Muito bem, mas Jesus deu o valor ao arrependimento, dando àquela mulher a oportunidade da santidade. Ela sai dali e, sem condenação, mas com a clara indicação de Jesus, vai e não peques mais. Jesus diz, você se arrepende, você é perdoada, mas você adquire agora o compromisso da santidade. Isso não mudou. Isso é o que acontece comigo e com você diante do Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade do arrependimento, nos deu a possibilidade da salvação eterna através da morte de Jesus na cruz, que perdoou os nossos pecados, mas apontou para a necessidade de santidade. O texto é belíssimo e nós vamos ver na próxima semana, Jesus é a luz do mundo. Nós vamos estar estudando então João 8, de 12 a 20. Leia esse texto, prepare o melhor possível para que nós possamos conversar juntos sobre ele. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus pela vida, pelos pedidos que foram apresentados para nós. Lembrar de orar pela Rogéria, que pede pela sua saúde, pelos tios da Rosicler, pelo Alexandre, que pede orações pelo seu casamento e emprego, pelo Davi Batista, que agradece a Deus pelo seu despertamento espiritual, pelo Ribeiro, que pede pela saúde do seu cunhado Joselito e pela família, e pelo Eric, que foi amigo do Silvio, a quem ele quer muito bem e pede orações por ele também. Vamos orar também pelos necessitados, pelos da classe médica, pelos que são governantes do nosso povo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu poder sobre nós, Pai. Pai de amor, eu quero suplicar que o Senhor atenda aos pedidos que foram trazidos aqui, pessoas que clamam pela sua saúde, pela recuperação. Senhor Deus, nós sabemos também que esse tempo parado tem trazido muitas necessidades financeiras a muitas famílias. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que não deixe faltar o pão. Coloca, Senhor, na vida dos necessitados, pessoas boas, pessoas do bem ao lado deles, que possam ser bênção na vida deles, Senhor, para que eles não passem necessidade. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa também a área social da nossa igreja, dando-nos os recursos para continuar ajudando aqueles do nosso entorno, Pai. Abençoa a Rose, o Sidney, na direção desse trabalho. Abençoa os funcionários da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, o Márcio, abençoa o Jorge, abençoa a Cátia, Senhor, abençoa os funcionários da nossa igreja. Abençoa o Ribeiro, o administrador. Ó Deus, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe os governantes da nossa pátria. Eu peço que o Senhor fale a mente e o coração e dê força aos bons. E, Senhor, que o Senhor transforme ou retire os maus, Senhor, eu te suplico. Ser com os profissionais de saúde também, precisam tanto da tua proteção, Pai.
Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos no Oração e Ação com os jovens trazendo a palavra. Quem vai trazer a palavra amanhã é a Clarinha e vai ser uma alegria ouvi-la pregando o Evangelho do Senhor. Tchau, até amanhã.